Olá pessoal, Namastê! Sejam bem-vindos a essa segunda aula da jornada Flow Yoga. Na primeira aula nós falamos um pouquinho sobre o que é o Yoga, como que esse conceito que nasce lá atrás, em tempos remotos da Índia, se desenrola ao longo dos anos e se expressa hoje no Yoga moderno. Então, se você não assistiu, a aula está disponível, então acesse aqui, ela está em algum lugar dessa página, vale bastante a pena assistir, tá bom? Hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre o Flow. O nosso estilo de prática é o Vinyasa Flow Yoga, o método desenvolvido por mim é o Nataraja Flow Yoga. Então é extremamente importante a gente entender o que é esse conceito de flow que está tão central no yoga moderno. Então nós vamos explorar um pouquinho a essência do flow e entender como que nós conseguimos aplicar isso na prática e aplicar também em nossas vidas. E para que você perceba também como que essa prática já tem influenciado e transformado a vida de muitos dos nossos alunos, eu quero que você assista agora o depoimento de uma das nossas alunas que estudou e se formou no método Nataraja Flow Yoga. Olá, eu sou formada em Vinyasa Flow Yoga pelo método Nataraja desde 2013, lá se vão 8 anos. E o conteúdo desse curso é muito completo. Ele passa pela história e filosofia do yoga, anatomia voltada à prática do yoga, aprender as posturas, o encadeamento entre as posturas, montagem de práticas. É realmente muito completo. E eu tô feliz de poder vir aqui falar desse curso que foi tão importante na minha vida, com sinceridade, com coração aberto. Falar para Karime Neder, gratidão. Esse curso foi muito importante na minha vida. Obrigada. Muito bem, então vamos falar um pouquinho sobre o flow, entender desse conceito e como que ele se expressa na nossa prática e na nossa vida. É muito comum a pessoa, quando ouve o nome flow dentro de uma prática de yoga, né, Vinyasa Flow Yoga, e a visualização de toda a movimentação da prática, naturalmente as pessoas associam muito o flow com o movimento fluido, dinâmico que nós temos na prática do Vinyasa Flow Yoga, né? O movimento, ele é uma forma de expressar uma fluidez, só que ele expressa uma fluidez interna. Não existe uma maneira da pessoa estar com a mente agitada ou assim, desorganizada, vamos dizer assim, com a sua energia em estado de desarmonia e o movimento expressado por ela ser harmônico. Então, o movimento que a gente expressa na prática do Vinyasa Flow Yoga, naturalmente, ele vai expressar uma harmonia interna, uma harmonia dentro de aspectos energéticos, dentro de aspectos mentais e acessando, então, aspectos da nossa própria consciência, né? E quando a gente fala de flow, dentro desse estilo moderno, Vinyasa Flow Yoga, nós estamos falando de um conceito filosófico que foi colocado por uma pessoa que muito provavelmente nunca subiu num tapetinho de yoga. Mas quando a gente começa a ler e entender um pouquinho mais da mente dele, a gente percebe que ele é um yogi. Porque ele expressa, naquilo que se expressa como sendo o verdadeiro, real flow, aquilo que a gente vê expressado lá atrás nos textos antigos como sendo o yoga, essa reconexão com uma parte muito essencial, especial da sua natureza e a colocação disso aqui e agora, né? Então, Csikszentmihalyi
tá? Que escreveu diversos livros, mas um em especial é esse livro, Flow, né? Que fala justamente sobre essa teoria que ele colocou, que ele coloca como flow sendo um estado de felicidade autêntica, né? É muito interessante isso e é muito legal a gente perceber um autor, né, moderno, falando com uma linguagem moderna e totalmente ocidental, trazendo, né, comprovações científicas, né, mas falando sobre algo que já se expressa lá atrás, que a gente conhece como yoga, porque yoga é um estado de consciência. A prática que a gente realiza, o movimento, é um ritual que pode, a gente tem diversos estilos, diversas formas ritualísticas de você ir se adaptando, se familiarizando cada vez mais com esse estado de consciência até que você consiga dominá-lo, né? E chegar a ele facilmente, manter isso em sua vida, na harmonia das coisas e na forma como nos expressamos no mundo. Então, Mihaly, ele fala sobre o flow, né? Ele fala sobre um estado de consciência onde a gente se expressa de uma maneira muito autêntica e verdadeira, e isso naturalmente nos coloca num estado de harmonia e de felicidade. Ele chegou a essa percepção desse estado de consciência através de muitos estudos, através de algumas pesquisas, né? Ele realmente queria encontrar o que deixava, qual que era a questão que deixava as pessoas realmente felizes, né? E naturalmente nas suas pesquisas ele percebeu que as condições financeiras elas poderiam aumentar, a pessoa poderia melhorar a qualidade de vida financeira, mas isso não garantia uma felicidade acompanhando esse fluxo, né? Então todas as pesquisas foram nessa busca do que torna as pessoas felizes. E naturalmente ele encontrou esse ponto, esse eixo que ele chamou de flow, que a pessoa é feliz quando ela expressa a sua natureza autêntica. E se a gente relembrar aqui um pouquinho do Yoga Sutra de Patanjali, né, que logo no comecinho dos sutras ele começa explicando o que é o yoga. E ele fala que o yoga é a supressão das instabilidades da mente, é você aquietar a mente, né? Mas ele explica logo na sequência o porquê, o motivo para que isso aconteça. E ele fala para que então o seu eu autêntico se expresse na sua manifestação verdadeira. Ou seja, a prática de yoga, ela é esse caminho, né, onde a gente vai ajustando a mente a agir corretamente e então poder expressar o eu do coração. E de alguma forma Mihaly coloca isso dentro de termos muito diferentes e termos modernos, essa essência do flow. E é muito interessante que ele coloca que o flow ele pode acontecer em diversos momentos da nossa vida, né? E em graus diferentes de manifestação. Né? O flow ele pode acontecer em momentos muito simples, momento onde você está desfrutando um bom prato de comida, onde você está assistindo um pôr do sol, ou até mesmo uma mãe amamentando o seu filho. Se a gente parar para observar momentos de total plenitude, onde a gente parece que perde as camadas egóicas e se integra totalmente no presente, né? A ação, o ato da observação e aquilo que está sendo observado e realizado se integra numa coisa só,
né? Então, em diversos momentos da nossa vida, se a gente parar para analisar, momentos de simplicidade, de união com a natureza, né? Ou até mesmo momentos intensos, onde a pessoa está ali, né, fazendo uma atividade intensa, como um cirurgião, por exemplo, no momento que ele está aplicando uma cirurgia e ele tem que estar com a mente totalmente concentrada. Ele não pode fazer aquilo pensando em outra coisa, é uma vida que está ali nas mãos dele, por exemplo, né? Então, o flow ele acontece desde momentos mais simples, na contemplação de um pôr do sol, na contemplação de uma flor que você encontra, né, numa árvore na rua, no meio até mesmo da grande cidade. Quantas vezes a gente não passou por um lugar e de repente se deparou com uma árvore e aquilo te deu um momento de plenitude, um momento de reconexão, né? Então o flow é isso, é esse momento onde você acha a sua plenitude, onde você se encontra no presente, né? E esse momento de flow, que vai acontecendo em diversos níveis, pode te levar a realmente um estado profundo de flow. O estado profundo de flow é o estado onde você manifesta a sua essência. Então ele coloca muito isso, que é uma das características do yoga também, né? Essa questão de que todo ser carrega consigo algo de muito especial e único e que precisa ser manifestado, e que todo o universo está o tempo todo te empurrando para você encontrar essa essência dentro de você e trazer isso à tona, trazer isso para a manifestação, né? E a prática do yoga, de alguma forma, é aquilo que vai limpando os caminhos para que isso aconteça, né? E o flow é justamente isso, a hora que você realiza esse estado, aí sim você entra nesse estado profundo de flow, né? Muito interessante. Então ele coloca que isso só pode acontecer, primeiro, no presente, e quando você gera um certo equilíbrio entre algumas energias internas, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma tendência, a sementinha dela é a sementinha da música, vamos dizer assim, né? Não adianta a pessoa não se esforçar para que isso aconteça, né? Não adianta dar um instrumento para a pessoa e ela vai sair fluindo e tocando naturalmente. Há uma necessidade de um esforço, há uma necessidade de um movimento, né? Então essa pessoa ela só vai conseguir desenvolver aquele potencial se ela realmente se dedicar ao estudo, se ela chegar num equilíbrio entre a habilidade que ela precisa desenvolver para tocar um instrumento, para então chegar naquele ponto onde ela pode atingir e despertar esse potencial, né? O potencial pode estar latente aqui dentro de mim, mas eu preciso então aprender a tocar. Não adianta que, né, pode ter assim alguns gênios, algumas pessoas que pegam o instrumento numa primeira vez e já conseguem desenvolver, mas no geral, para que nós possamos, né, desenvolver essa nossa essência, essa nossa arte, há uma necessidade de um processo de evolução pessoal, né? Que é o processo da filosofia, é o processo do yoga, né? Quando você acredita que o divino ele está dentro de você de alguma forma, pronto, latente para se expressar, então você acaba assumindo uma responsabilidade grande também, né? De ir lá e desenvolver tudo isso dentro de você, né? E esse é o caminho do flow. Esse é o caminho que eu relaciono com o caminho das kramas que a gente usa no yoga. O Vinyasa Flow Yoga, ele trabalha em kramas. Então, para que você conquiste algo ali, você tem que entender o caminho e tem que percorrer esse caminho sem tentar pular etapas, né? Mihaly coloca isso para a gente dentro de um gráfico e ele coloca exatamente onde que está o flow, né? Então, se você tem uma atividade
que pode te dar flow, só que se você ainda não tem a habilidade suficiente para desenvolver essa atividade, você vai ter que percorrer um caminho, né? Até que você crie essa habilidade. E a hora que você chegar num grau de habilidade suficientemente necessário, esse flow ele vai acontecer naturalmente. Então, na prática é isso. No começo, a gente ainda não sabe a sequência, não entende ainda o nome dos asanas, né? Então, muitas vezes o flow ele não acontece. Mas você está ali, está praticando, está entendendo, pouco a pouco, o seu corpo está criando as sinapses necessárias, as conexões neurais necessárias para que pouco a pouco você não precise mais pensar onde que você vai ter que pôr o pé, você já naturalmente, não que isso se torne automático, né? Porque o automático também não é legal, mas você com ação consciente, você já vai direcionando o seu movimento de uma forma mais harmônica, né? E aí o flow vai chegando, ele vai acontecendo. E o flow no movimento, o movimento fluido e harmônico, ele representa esse estado dentro de você que é naturalmente uma consequência na prática daquele momento que você não sabe o que é e olha para o lado, olha para a câmera para ver o professor, né? Pouco a pouco você não vai precisar mais tanto dessa questão externa. O movimento ele já vai estar integrado e ele vem de dentro para fora e começa a fluir. E na nossa vida é assim, né? Se você quer aprender uma língua, né? Uma hora você vai fluir naquela língua. Mas até que isso aconteça, vai bater bastante a cabeça, vai ter que ir lá fazer um monte de exercício e tal, parece que aquilo não entra e parece que nunca vai fluir, mas naturalmente quando você se percebe conversando naquela língua, você vê que o flow ele não é algo que você corre atrás dele, ele vem naturalmente na sua direção através do caminho constante, no discernimento e na prática, né? A prática continuada e com desapego, que é são as duas pernas do yoga, que o Yoga Sutra de Patanjali coloca para gente, né? Você ter uma prática constante, continuada e com desapego. Porque se eu estou aqui, né, fazendo aqueles exercícios de inglês iniciais, mas eu já quero falar semana que vem, eu quero fluir. Aquilo, né, vai me tirar a concentração do que eu tenho que fazer aqui agora. Né? Então, o fluir, ele vem naturalmente. Na prática de yoga não é diferente. Né? Então a gente percebe tudo isso sendo representado nos asanas. Mas uma vez que você vai colocando isso no seu corpo, naturalmente isso vem para a vida também. Né? Naturalmente, na hora que você tem um objetivo de vida, você começa a perceber que aquilo pode fluir, mas se eu traçar esse eixo e seguir esse caminho. Mas seguir esse caminho com a mente presente na ação do caminho. Agora, se você está aqui nesse caminho com a mente lá na frente, desejando aquilo que ainda não é seu, aquilo te dispersa da ação que deve ser realizada no presente. Então o flow também ele traz esse aspecto para a gente, da gente perceber essa relação, né, entre você persistir numa reta, né, ou seja, você ser constante dentro de um movimento, mas ao mesmo tempo que você está trilhando isso aqui, você está desapegando do objetivo final. Porque muitas vezes, né, a gente já tem um dito popular aí, que é Deus escreve certo por linhas tortas, né? Muitas vezes você tem que estar aqui, com a mente tão focada no presente, que às vezes o universo te fala, olha, o caminho é esse. E aí você aceita isso, mesmo que desvie um pouquinho, né? Porque lá na frente a sua sementinha ela tende a florescer naturalmente, né?
Então, Mihaly ele desenvolve um gráfico muito interessante, onde ele coloca que dentro das atividades naturais, se a gente quer de alguma forma sentir o flow no nosso dia a dia, porque ele fala de flow no trabalho, flow nos esportes, flow na vida, né? A gente quer sentir o flow naquilo que a gente, na forma como a gente se expressa. O flow ele está muito relacionado com o fluxo criativo. Então, viver, sentir o estado de flow naquilo que você realiza é a mesma coisa que você viver num estado constante de criatividade, né? Então ele fala que dentro das nossas atividades a gente tem que procurar também coisas que nos direcionam a esse estado de flow. Então, por exemplo, de uma vez que você já aprendeu uma sequência, vamos dizer assim, e essa sequência para que você faça, você precisa da ação consciente, você está presente. A gente não pode deixar com que isso se torne automático, ou seja, se torne tão fácil que você faz com o pé nas costas e a mente se distrai. Então, dentro desse gráfico também você não pode deixar com que as coisas percam a consciência, né? Que tá tão fácil de fazer isso aqui que a pessoa se distrai e deixa a mente vagar para outras situações. Daí a necessidade também da gente sempre impor certos desafios na prática, né? E aí entra o processo das cramas. As cramas é o que vai nos conduzindo, né, nesse desafio. Então, uma vez que você já conquistou aqui, né? Então a gente sempre vai ter um desafio um pouquinho maior, que tem que ser um desafio que você sinta que existe uma possibilidade de conquista ali, né? Mas não é algo que está longe da sua perspectiva, mas você precisa de muita plenitude, de muita atenção para conseguir. Então, na prática do Vinyasa Flow Yoga, a gente tenta sempre buscar esse equilíbrio, né? Então, nós temos movimentos que se repetem bastante para que realmente o aluno consiga entrar nesse fluxo, né? Fazendo as coisas de uma forma harmoniosa, que o corpo já entendeu. Então, o movimento ele segue uma certa direção e dificilmente ele muda essa direção. Às vezes, nós vamos fazer essas mudanças justamente para mexer com esse processo, de não deixar ficar automático. Espera aí, tem que ter ação consciente. A mente tem que estar aqui agora e presente, né? Então, e de alguma forma isso faz com que a gente traga isso para a nossa vida também. Uma vez que você desperta essa ação consciente plena dentro, em cima desse tapetinho, você vai, de alguma forma, perceber isso na sua vida. Você vai se perceber quando você está tentando pular uma etapa da vida, por exemplo, né? Ou se perceber quando você está realizando uma coisa que não te dá flow, se aquilo não te inspira, se aquilo não te toca internamente, se não mexe com a sua arte interna, muito dificilmente você vai ter flow com aquilo, tá? Mas é muito importante a gente perceber também que o flow, ele não pode ser conquistado apenas em momentos de alegria, felicidade. Quando a gente, mas de felicidade sim, né? Mas quando a gente fala em felicidade, a gente tem que entender que é um estado de consciência que ele está diferenciado do que nós percebemos como alegria ou como prazer. Então, estar em estado de flow não significa que estaremos o tempo todo em estado de prazer. Justamente porque para que você traga à tona essa energia interna latente dentro de você, muitas vezes há uma necessidade de um esforço continuado para que isso venha e surja e se manifeste com qualidade. Então, o melhor que você tem a fazer para conquistar esse estado de flow é conseguir administrar e conquistar um estado tranquilo da mente. O caminho é encontrar o momento, encontrar o presente, encontrar o agora. E é no agora que existe um portal para esse estado tão
bonito de manifestação da nossa natureza, que é colocado por Csikszentmihalyi como flow, né? Mas que a gente sabe que é um estado de consciência que já vem estudado por sábios antigos desde os tempos védicos, que já vem trazendo uma cultura que vem de civilizações antigas na Índia e que é o yoga. O yoga que a gente realiza, que é o yoga que busca levar a gente para um estado pleno e nesse estado manifestar a nossa natureza autêntica. Então eu convido você agora para realizar uma meditação comigo. Essa meditação é chamada de Prana Namaskara, uma meditação simples, onde nós vamos simplesmente nos conectar com a nossa respiração, o nosso movimento e a nossa energia. E com isso, ir trabalhando a mente para acessar esse portal, acessar esse presente e acessar a felicidade. Então vamos lá, vamos meditar. Então eu quero que você encontre um espaço confortável, sente-se com a coluna ereta, os ombros baixos, feche seus olhos e comece a tranquilizar a mente. Use o presente, use o seu momento, a sua sensação, a sua respiração, para acessar esse momento, para mergulhar no presente. Comece a vivenciar o ar entrando e saindo do seu corpo e você se conectando com esse movimento interno que realiza esse fluxo da respiração. Vamos iniciar simplesmente colocando a atenção em si mesmo e em especial no movimento da respiração. Perceba que naturalmente a respiração, ao se perceber observada, ela já entra num ritmo mais harmonioso. Naturalmente a expiração um pouco mais longa do que a inspiração. E agora na consciência desse movimento você vai expressar ele com uma movimentação de braços. E vamos deixar a consciência bem integrada na respiração, no movimento, em realizar o nosso movimento manifesto junto com o movimento interno da respiração. Então inicie com as mãos aqui diante do peito. É bem simples e eu costumo dizer que a meditação, quanto mais simples, mais fácil vai ficar de você realmente acessá-la. Porque a meditação é o estado mais simples e harmonioso da mente, né? E é ali onde a mente, então, ela se rende a toda uma essência criativa que vem e se manifesta por ela. Então vamos unir as mãos aqui diante do peito. Concentrar um pouquinho a atenção no calor presente entre as mãos, na manifestação de energia ali. E aí, consciente do movimento da respiração, quando você inspirar de novo, inspire e comece a afastar uma mão da outra. Procure sustentar a atenção nesse espaço entre as mãos e na energia presente ali. Como se fosse um calor que se estende como um elástico invisível. E vai inspirando, 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 preenchendo bem os seus pulmões
E então exale, aproximando as mãos novamente. Presente nessa condensação de energia que você tem entre as mãos. Concentre-se, exala devagar. Movimente a caixa torácica junto com os braços e o fluxo do ar. E assim nós vamos continuar esse exercício simples, mas poderoso no sentido de te levar ao momento presente em um estado de autoconsciência e de percepção da sua energia. Então inala. E exala. E então continue no seu próprio ritmo. Se a mente se desviar por qualquer pensamento externo, recolha-la de volta. Concentre-se na energia entre as suas mãos. Concentre-se no movimento constante, contínuo e harmonioso. Bem consciente. Faça mais um ciclo.
Quando finalizar, relaxe as mãos sobre os joelhos. Mantenha a consciência presente na respiração. E perceba como isso age, se percebe no seu corpo, no seu ser. Espero que você tenha aproveitado essa meditação e que a partir de agora você procure explorar um pouco mais a percepção do flow na sua vida. O yoga ele realmente transforma a nossa energia. Espero que você tenha sentido isso, quanto que essa prática milenar ela pode influenciar na nossa felicidade intrínseca, na forma como nós nos manifestamos no mundo agora. Ele já transformou a vida de muitas alunas, de muitas pessoas que já travaram contato com o yoga e tenho certeza que pode transformar a sua também. Quando a gente encontra o nosso propósito de vida dentro do yoga, a gente sabe que a gente pode sempre ir além. E foi assim comigo. Depois de um tempo dando aula, eu percebi que eu podia aprofundar muito mais o meu conhecimento e as minhas potencialidades. E aí eu comecei a procurar um curso novo, comecei a fazer aula com vários professores, e aí eu conheci a Karime numa aula experimental. E ela trouxe para mim um grande presente. Eu fiquei profundamente emocionada com a aula dela e eu senti que era aquilo que a conexão havia sido feita. Eu fiz o meu curso de formação com ela, a segunda formação, e foi transformador para mim. Foi um período assim muito profundo, de muito autoconhecimento, e ele ainda está acontecendo. A minha prática pessoal se transformou completamente. E eu acredito que hoje eu consigo extrair muito mais dos alunos em termos de potencialidade, acolhimento, autoconhecimento do que acontecia antes dessa formação. Então eu recomendo para você que já é professor de yoga, para você que deseja ser um professor de yoga, faça a formação com a Karime Neto. Muito obrigada pela prática de hoje. Amanhã vai ser um dia bem especial porque nós vamos realizar uma prática completa de Vinyasa Flow Yoga. Vamos realmente explorar e sentir todos esses conceitos na nossa experiência. Eu espero você para essa experiência especial, para mergulharmos juntos no Flow. Namastê!